A história de Alagoas é uma história muito rica e é também uma história de muita turbulência, de muita violência e de muitos fatos também marcantes na história do Brasil. E daí porque uma das suas inúmeras ocorrências que tiveram assim uma repercussão nacional e até internacional foi o impeachment do governador Muniz Falcão, que foi eleito em 55 e em 57 ele foi alvo de um impeachment votado pela Assembleia Legislativa e que ele foi afastado por conta própria porque houve uma intervenção federal do presidente Juscelino Kubitschek, mas só da parte de segurança, e a parte administrativa ficaria com o governador. Uma forma de Minerva de tentar acalmar as coisas. Mas o governador não aceitou a governança parcial e decidiu se afastar, e o vice-governador Cyrano Nabuco foi empossado até a feitura dos autos finais na justiça, quando estaria sendo julgado o seu processo de impeachment, o seu impedimento. Então esse episódio marcou muito a história da Alagoas, né? Dia 13 de setembro de 1957, porque foi uma guerra entre poderes, entre o executivo e o legislativo, e também o judiciário participou, porque havia uma divisão muito clara, tanto que no tribunal misto final, que deu a decisão definitiva sobre o Muniz Falcão, sobre o seu retorno, os desembargadores também estavam divididos. Então, esse episódio foi um episódio muito interessante dentro da história do Brasil, porque o Instituto do Impeachment é um instituto que vem das origens inglesas e também do direito norte-americano, e ele foi tentado até quando Floriano assumiu, houve um processo nosso consolidador da República, também alagoano, e não redundou em nada. O processo de impeachment sempre é um processo muito marcante e que galvaniza muito uma divisão, né? Então, esse processo ele segue na área parlamentar, porque ele é político, mas ele vai também para a área jurídica. Então, o setor jurídico, inclusive no caso do Muniz Falcão, é que deu o Tribunal Misto de Deputados e Desembargadores, é quem deu a decisão final sobre este caso, que teve uma repercussão assim fora dos limites de Alagoas, né? Houve um tiroteio nesse dia 13 na Assembleia, com barricadas, era uma praça de guerra ali, a Praça Pedro II, e isso foi noticiado nos grandes jornais, no Corriere della Sera, New York Times, toda a imprensa internacional, porque não é muito assim simples e nem muito fácil você encontrar um processo de impeachment. Nós tivemos o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff há poucos anos atrás, e a gente sabe como isso marca uma divisão que o país, né, ou o estado de Alagoas atravessa quando se dá esse processo. Então, eu escrevi a minha tese de doutorado sobre esse episódio, que é um episódio muito conhecido no Brasil inteiro. Já está na sua 4ª edição, tenho três livros aqui, então as 3 edições, a 4ª está no prelo, essa é a última edição, essa foi a primeira, essa foi a segunda, e é um episódio que está no imaginário do povo alagoano, e por isso eu tive por isso que ele está assim nessa 4ª edição, porque sempre traz a atenção sobre isso. Então os estudantes da política, da ciência política, os estudantes de direito, né, os estudantes de história, né, as pesquisas sempre se fazem, sempre nós temos um trabalho sobre isso, livros, artigos, sempre citando o caso de Alagoas. Então, o processo de impeachment ele marcou esse governo do Muniz Falcão, que era um governo populista, e aí a gente tem que ver o quadro nacional, o quadro internacional e o quadro local. No quadro internacional é o após-guerra, né? Aí você tem plena Guerra Fria,
onde o mundo estava dividido entre o mundo capitalista e o mundo socialista, né? E isso afeta as relações políticas dentro do país, né? O país também estava dividido, não apenas em função da Guerra Fria, mas em função da queda de Vargas, né? Vargas tinha caído em 45, né? Aí veio a redemocratização, foi eleito o Marechal Gaspar Dutra, e quando houve a eleição, ele ficou no exílio em São Borja, ele foi eleito com uma votação esmagadora, ele tinha um apelo popular muito grande, era muito querido, era considerado o pai dos pobres, né? Havia toda uma mística em torno de Getúlio Vargas, e isso se reflete aqui em Alagoas. A política de Alagoas, independente desse quadro nacional, sempre foi uma política muito turbulenta, de muitos fatos violentos, de muita rivalidade, né? Antes de Muniz Falcão, o governador tinha sido Arnon de Melo. Antes de Arnon de Melo tinha sido Silvestre Pérez Góes Monteiro, que foi o último dos Góes Monteiro, porque os Góes Monteiro tiveram a hegemonia política de Alagoas desde a Revolução de 30. O general Góes foi um dos condestáveis do regime varguista e ele tinha sua influência. Quase todos os irmãos ocuparam o governo em Alagoas, né? Elegeu o Ismar de Góes e o Silvestre foi eleito, e o Silvestre tinha também esse viés populista. Era anticomunista, era populista, e ele tinha sofrido também um processo de impeachment na sua época. Em 48 houve um processo de impeachment que foi apresentado pelo deputado Joaquim Leão, né? Então, o impeachment de Muniz Falcão veio nesse momento também de muita divisão no país. Juscelino Kubitschek, com a morte de Getúlio, assumiu o Café Filho, né? Houve a tentativa de um golpe e o golpe foi obstado pelo Marechal Lott, e houve a eleição e venceu Juscelino Kubitschek, onde o país teve um desenvolvimento extraordinário. Muito bem, porém, o partido perdedor da eleição de 45 e de 50 e de 55 era o UDN, União Democrática Nacional, que era uma instituição muito política, né? Um partido político muito querido pelos intelectuais, pelos jornalistas, pelo pessoal mais acadêmico, né? Porque Getúlio dominou, né, de 30 a 45, votou em 50, morreu em 54, suicidou-se, causou aquele trauma. Isso se reflete no processo de impeachment aqui em Alagoas. Por quê? Porque o Juscelino sempre teve também a espreitá-lo as tentativas de impeachment contra ele, né? Tanto o impedimento para ele não se candidatar, não era ainda impeachment, e quando ele se elegeu, o processo de impeachment, que a UDN não perdia oportunidade e não aceitava que ela, tendo conseguido derrubar Vargas em 45, ela não assumisse o governo. Então isso se reflete, e os grandes nomes da política brasileira estiveram nesse processo de impeachment. Você vai ver o Bilac Pinto, né, que foi do Supremo Tribunal Federal, você vai ver Juracy Magalhães, que estava no dia do dia 13, todos esses estavam no dia e muito antes aqui, porque Alagoas passou a ser uma espécie de laboratório de impeachment, um tipo de laboratório golpista para derrubar o Juscelino, mas o Muniz era do campo do Juscelino. Né? Quer dizer, ele não era do PSD, mas era do PSP, por conveniência, porque não aceitaram ele no PTB. Houve as elites alagoanas tiraram o tapete, mas ele foi getulista, foi do DASP, e ele era um homem exatamente ligado ao varguismo. Então isso era um crime horrendo naquele momento. A batalha que foi travada foi no parlamento, houve uma guerra, barricadas, exército, polícia, policiais, então tiro para lá, tiro para cá, e muitos tiros, né? Morreu o deputado, justamente o sogro do Muniz Falcão, que era o deputado Humberto Mendes, que disse só por cima do cadáver que ele seria impedido. Vários deputados feridos, Carlos Gomes de Barros, da sua família Gomes de Barros, né? Virgínio, vários deputados, e um jornalista, um famoso jornalista, que ganhou o prêmio ESSO, um prêmio nacional sobre a cobertura, porque todos os jornais
do Rio de Janeiro, Brasília ainda não existia, estavam aqui e também os correspondentes internacionais por conta deste episódio que marcou. Então, ele na justiça, foi decidido na justiça, né, foi do Legislativo, Teotônio Vilela foi o relator, foi um ardoroso antimunizista, depois ele se arrependeu, né, o nosso Ministério das Alagoas, ele diz ao seu biógrafo que foi uma coisa que ele sempre se envergonhava de ter participado, e foi um grande deputado, um grande orador, uma figura notável, mas ele participou disso aí. O Muniz era ligado ao bloco populista e fez um governo de coalizão, né? Por exemplo, o secretário de segurança dele, que era fortíssimo, né? O secretário era um coronel que foi o herói de guerra, que era comunista, Coronel Oeste. Né? Então, ele botaram as organizações sindicais. Então, é um avanço dentro do quadro social, o governo do Muniz Falcão. Foi também o autor do planejamento estratégico de Alagoas. Né? Ele tem que se reconhecer que o governador Arnon de Mello começou isso no seu governo, mas o Muniz foi que deu uma amplitude, né? Beroldo Maia Gomes conta isso, Vinícius Maia Nobre, que ainda é remanescente dessa época, as estradas, né? a CEAL, a Companhia de Eletricidade, a infraestrutura, pensando naquele momento em que o desenvolvimentismo do Juscelino era a tônica, né? E a Sudene, Celso Furtado, e toda aquele quadro de desenvolvimento para o Estado. Então, nós temos desembocando no parlamento e na justiça essa guerra entre poderes, entre o legislativo contra o executivo e o judiciário também dividido, porque até no resultado final, que foi 4 contra 6, 4 pró-Muniz, 6 contra Muniz, ele perdeu, mas levou porque era preciso um terço. Então não conseguiram um terço. Ele conseguiu um voto do deputado Luiz Coutinho, os 4 deputados, inclusive Teotônio Vilela, votaram contra, 4 deputados, o Luiz Coutinho votou a favor, e os desembargadores, 3 votaram a favor e 2 contra. Então 3 e 1, 4. Então não dava exatamente aquele quórum mínimo para derrubar o governador, e ele voltou nos braços do povo, né? E depois ele foi candidato de novo, quando houve o golpe militar em 64, né? Ele venceu mais 4 candidatos, Rui Palmeira, o avô do prefeito, era menino e acompanhava isso, existia o jornal contra o Muniz ou a favor do Muniz, o Diário era a favor e a Gazeta de Alagoas era contra. Você tinha o clube que era a favor do Muniz e o time contra o Muniz. Você tinha tudo. A sociedade dividida, muito dividida. Polarização. Um pouco parecido com o que a gente está passando hoje também, né? Então, essa polarização se dava de forma muito acentuada, em tudo. Você não podia, é difícil nesse momento você ter a sensatez e a serenidade de ficar equidistante, né? Porque eu acho que essa equidistância dos extremos é que efetivamente traz assim o fator de equilíbrio na vida.